vocês? E galera, chegamos aí no 6º episódio de Demolidor. E como sempre, vamos continuar aqui o nosso resumo do episódio. Lembrando, os meus resumos eles são completos do episódio, então vai ter spoiler, beleza? E lembrando, tá galera, a Disney lançou essa semana 2 episódios seguidos aí do Demolidor. O episódio 5 e o episódio 6. O episódio 5 já tem review aí, ou já tem um resumo aí no canal, beleza? Então é o seguinte, né galera, nesse 6º episódio foi explorado um pouco mais o serial killer, o Muso, né, que apareceu ali no final do 4º episódio. E sim galera, a pronúncia que foi utilizada aí pela dublagem foi Muso, tá? Eu já vi gente falando Muse e tal, mas na dublagem estava como Muso, tá? Então assim, nesse 6º episódio, né, como eu falei, foi explorado um pouco mais aí o vilão Muso. Então, sempre que começa a série, normalmente aparecem uns murais ali, todo pintado, e esses murais ali, eles sempre têm a cara do Fisk ali, o rei do crime, ou algumas outras referências que sempre mostra ali, né? Então o Fisk ele tá lá no seu gabinete lá como prefeito, então o responsável ali pelo saneamento, ele vai até o Fisk falar que estava tendo dificuldade para poder limpar ali os murais que estavam espalhados ali por Nova York. E aí o Fisk pergunta para ele qual é a dificuldade de remover pinturas, de remover grafite. E ele fala que o Fisk estava com dificuldade porque os grafites ali, os murais, as pinturas não tinham sido feitos com tinta. Todos eles tinham sido feitos ali com sangue humano, então ficaria muito difícil aí para poder limpar. Ou seja, foi o Muso o responsável ali por todos aqueles murais, né? E assim, cara, depois disso aí, né? Depois desse início aí já com o Fisk ali falando sobre o Muso, nós vamos lá para o Murdock que está ali no seu escritório. E cara, aqui começa uma cena que quase eu quebro a minha TV de tanta raiva que eu fiquei neste momento, né? Porque o Murdock está lá no escritório dele e aí de repente aparece ali a Angela, né? A sobrinha do Hector ali, o Tigre Branco, para tirar essa satisfação pro Murdock, para cobrar ele ali soluções sobre a morte do tio dela, né? E pensa, cara, é uma garota chata e insuportável que foi essa Angela nesse episódio. A garota, ela começa ali a dar lição de moral no Murdock, cara, e o Murdock simplesmente fica quieto e ouvindo. Ela simplesmente descasca o Murdock. Ela fala ali que o Murdock não ajuda ninguém, que ele tem um baita escritório chique ali, mas é só pra aparência, mas não liga de verdade para as pessoas que precisam dele. Cara, a garota simplesmente deu um chilique, simplesmente falou um monte na cara do Murdock, apontou o dedo na cara dele, chamou ele de advogado incompetente. Ah, você tem que fazer alguma coisa pela morte do meu tio, você é um advogado, você realmente não faz nada, você só quer ajudar quando você precisa, ou você só quer ajudar uma pessoa, não quando a pessoa precisa, ou você não quer ajudar uma pessoa necessitada, você só quer ajudar uma pessoa quando vai beneficiar você. Cara, e que raiva eu olhando pra cara do Murdock, ele ali com uma pivetinha, uma criança, falando um monte pra ele, descascando ele. E ele quieto, ouvindo, passivão e aceitando absolutamente tudo. Depois disso, né, ele fala assim, olha Angela, eu sou um advogado, não tem como eu fazer muitas coisas, o que eu poderia fazer como advogado, eu já fiz. E aí ele vira falar pra ela assim, olha, você deve ir para a polícia, denunciar, né, você deve levar todas as informações ali pra polícia. Aí ela vira e fala, não, eu não vou fazer isso porque a polícia é tudo um bando de bandido, foi eles que mataram meu tio, meus amigos. Que parte do episódio, esse momento aí, eu fiquei assim, cara, completamente pistola e Murdock ficar ouvindo todo aquele discurso de uma criança, de uma garotinha chata, insuportável, e ficar calado simplesmente ouvindo tudo isso, levando um esporro dessa criança. E aí depois, né, quando ela tá saindo ali, ela ainda fala pro Murdock ali, né, que ela que vai continuar fazendo ali as investigações em relação à morte do tio dela, aquela criancinha ali que vai fazer as investigações sobre a morte do tio dela, pelo amor de Deus, olha o caminho que a série está seguindo. E aí seguindo aqui, né, nós vamos para o Fisk, né, o Fisk ele organiza o jantar ali para a política, outras pessoas ali importantes, porque ele precisa acelerar o processo do porto, ele quer construir um novo porto ali, reformar o porto, né, mas como eu falei, acho que foi no 4º episódio, tem muita burocracia ali envolvida, ele precisa de várias aprovações, né, e ele faz um jantar ali
para atrair, como eu falei, alguns políticos, algumas pessoas importantes, para ele poder burlar essa lei, ele conseguir muito mais rápido essa aprovação aí do porto, da sua reconstrução do porto. Porém, nada disso dá certo, nada disso funciona e só deixa o Fisk aí ainda mais pistola, ainda mais bravo, né? Aí depois nós seguimos ali para o Murdock, que ele tá lá no seu escritório, e aí chega o policial ali que trabalha com ele, né? O policial vem falar com ele ali, e o policial fala para ele ali que tem um serial killer nas ruas. E aí o Murdock pergunta o número de vítimas que já o serial killer já fez. Ele fala que ele já matou mais de 60 pessoas e usa ali o sangue da vítima para fazer suas pinturas, suas artes e tal, né? E aí também fala ali que o assassino ele foi identificado como Muso, né? E fala pro Murdock, olha, esse assassino ele é perigoso, é um serial killer, ele usa o sangue das suas vítimas ali para fazer suas pinturas, seus grafites, algo do tipo assim, ele fala. Mas Murdock, deixa isso pra lá, você não é mais o Demolidor. Então deixa isso pra polícia, tá? Não se envolve nisso, tá? E aí, na sequência, né, depois dessa conversa do Murdock aí, com esse detetive, cortamos lá para o Fisk. Como o Fisk é prefeito, surgiu duas garotas mortas ali no mural, no painel tal, duas garotas ali que foi vítima exatamente do Muso, né? O Muso matou essas duas garotas e ali usou, drena o sangue da garota e fez um mural ali, e isso repercutiu muito na mídia, trazendo aí problemas para o prefeito, para o Fisk. Aí o Fisk já estava um pouco bravo com a reunião lá que não tinha dado certo, ele já estava um pouco ali revoltado, a mídia caiu em cima dele porque o Muso tá matando, tá livre, né, e as garotas apareceram mortas ali. O Fisk ele decide criar uma força-tarefa para ir ali atrás do Muso, então ele reúne ali um grupo ali com vários policiais ali, com condutas um pouco suspeitas, né, que já foram envolvidos ali algum caso ali que foi pro tribunal, por exemplo, aquele policial que estava envolvido ali no caso do Hector tá lá e tal, então ele monta uma equipe ali com os policiais ali com fichas criminais bem suspeitas, que já teve várias acusações, etc e tal, né, condutas bem ruins, monta esse grupo e chama de Força Tarefa Antivigilante, e ele que vai ficar no comando, e essa Força Tarefa ela pode fazer tudo ali sem precisar dar satisfação para ninguém, só dar satisfação para o Fisk, né? E assim, cara, como eu tinha falado aí, né, a garota chata ali, né, a tal da Angela ali, a insuportável, como ela tinha falado, ela foi lá para fazer a sua investigação em relação à morte do tio dela. Só que assim, cara, onde ela tava ali, eu não entendi muito, porque a morte do tio dela não aconteceu onde ela estava. A morte do tio dela não aconteceu ali nos trilhos do metrô, aconteceu lá em cima, em outro lugar lá. Mas aí no momento ali ela tá fazendo uma investigação nos trilhos ali do metrô. E olha só como essa série ela tá se perdendo um pouco, né? Porque assim, o Justiceiro, ele tinha aparecido. E por que o Murdock, quando foi atrás do Justiceiro, ele não pediu ali ajuda pro Justiceiro para poder fazer as investigações? Talvez isso aconteça pra frente, tá? Que ainda faltam alguns episódios. Mas em vez disso, é uma criança que tá entrando em, sabe, naqueles lugares, naqueles galpão ali onde passa os metrô, naqueles túnel ali, uma criança que tá fazendo investigação. Por que não colocaram, pedir ajuda do Justiceiro? Poderia ser muito foda a gente ter o Justiceiro fazendo ali as investigações para ajudar o Murdock, batendo de frente com o Muso, seria incrível, mas não. É uma pivetinha chatinha, arrogante, insuportável que tá ali fazendo as investigações. E é óbvio, né, que depois disso ela ia ser capturada, ela ia ficar em perigo pra gente ter aí o retorno do Demolidor. E aí, né, o Murdock, ele tá na casa dele, a mãe dele, da Angela, liga para o Murdock, fala que a Angela sumiu, que isso não é de praxe, que ela não voltou para casa. E aí o Murdock, né, ele até pensa em ligar ali para a polícia, e aí desiste. Aí já começa a tocar uma trilha sonora ali, e aí a gente já sabe, pelas expressões do Murdock e tal, que o Demolidor ele vai surgir. Cara, só que a construção dessa cena aqui, pra mim, ela é muito ruim. Por que eu vou explicar pra vocês? Porque eu achei muito ruim. Cara, o Demolidor, ele apareceu
nos 15 primeiros minutos do primeiro episódio. Nós já estamos no 6º episódio, o Demolidor não apareceu. E aí, o que os caras fazem? A mãe da Angela liga, começa a tocar a musiquinha. Murdock ele vai andando em direção ali ao quarto dele, lá onde fica o seu uniforme e tal, e os caras não colocam o Murdock vestindo o seu traje, o seu uniforme, colocando seus equipamentos, nada disso. Corta e aí mostra o Demolidor dando saltinhos no prédio, uma tomada de longe, tá? E até com a qualidade bem ruim. É assim que os caras apresentam o Demolidor pra gente. Poderia ter muito mais cuidado nisso aí, já que a gente tá um tempão sem ver o Demolidor. Eles poderiam ter feito melhor essa construção aí, tá? Depois disso aí, depois desse momento aí que o Murdock, né, ele tá saltando ali os prédios, nós vamos para o Fisk, cara. E esse final aqui, meus amigos, esse final aqui foi a melhor coisa do episódio. É sempre assim, Demolidor tá sendo uma série sem ritmo, arrastada, sem muitas coisas legais pra gente assistir, e aí eles entregam tudo nos 5 minutos do episódio. É por isso que tem muita gente reclamando sobre a qualidade da série. E aí nós chegamos no final, e esse final que eu falo foi insano, né? Porque o Fisk, ele mantém o Ada lá preso no seu porão, né? E aí ele vai até o Ada ali e ele fala para o Ada, olha, eu vou deixar você sair, tá? Você pode sair, você pode passar por mim, só que você vai ter que lutar, você vai ter que conquistar a sua saída. E o Fisk ele já tá muito bravo, né? Ele já tava ali bravo com a reunião a reunião que ele organizou ali, o jantar, para tentar burlar ali o sistema, não conseguiu, já tinha acontecido outras coisas lá, ele já estava um pouco revoltado, e aí ele chega para o Ada e fala assim, olha, eu quando era mais novo, eu era um cara pequeno e eu sempre batia em caras maiores do que eu, né? Eu era um cara pequeno, mas eu era muito, muito forte, então às vezes nem dava graça lutar. E para você passar por mim, para equilibrar, eu vou te dar aí uma ferramenta. E aí ele joga um machadinho ali para o Ada. Cara, e assim, o Ada vem pra cima dele. A luta é incrível, essa luta aí, cara. O Fisk, o rei do crime, né? Ele tá muito puto, muito bravo. Então, cara, não é uma luta, é um massacre. Ele simplesmente dá uma surra no Ada, ele arrebenta o Ada de verdade. Então a gente vê o rei do crime ali, de fato, que é o rei do crime que a gente quer ver. Então ele dá um espanco no Ada, depois ele pega o Ada, vai arrastando, joga de novo dentro da cela, aí senta, dá aquela olhada pro alto assim, dá aquela respirada, ou seja, ele tirou todo o seu estresse ali que ele estava segurando, toda a sua raiva, todo o ódio que ele já estava segurando aí, de tantas coisas tá acontecendo, não estava dando certo, de tanta pressão que ele estava sofrendo. Então esse final aí foi incrível, tá? Então, e aí a gente chega ali na cena final ali entre o Demolidor e o Muso, né? O Muso, como eu falei, ele tinha sequestrado ali, foi o Muso que sequestrou a Angela, tá? E aí, cara, assim, né? Teve outra coisa que me incomodou bastante nessa parte aqui, nessa cena, porque é o seguinte. O Murdock, ele não fez nenhuma investigação para saber onde o Muso estava, porque ele ficou sabendo do Muso minutos antes. Então ele não fez investigação, o Murdock não sabia onde o Muso estava, ele também não fez investigação como o Demolidor, não mostrou ele colocando nenhum rastreador na mochila da Angela. E cara, ele simplesmente, quando ele se transforma no Demolidor, ele vai atrás do Muso. Ele vai atrás da Angela, né? E ele encontra o Muso, ele vai direto até o esconderijo do Muso. Então, como ele sabia que o Muso sequestrou a Angela, tinha capturado a Angela, como ele sabia achar o Muso? E como ele chegou ali tão rápido? Eu espero que isso tenha explicação no próximo episódio, porque, cara, foi algo assim totalmente inexplicável. O telefone toca, ele se transforma e já chega lá onde o Muso tá. E o Muso, cara, ele tá num lugar, num bom esconderijo. Ele fica esconderijo ali nos trilhos dos metrô ali. É um lugar bem difícil de você achar. E como o Murdock já sabia que ele tava ali, sendo que ele não tinha feito investigação nenhuma antes, cara. Isso aí precisa de explicação. Mas beleza, né? O Muso tava lá drenando o sangue da Angela lá, e aí ele tem uma percepção, ele consegue perceber que algo está errado, então ele vai sair pra porta assim, a porta do esconderijo dele, que fica ali no metrô. Aí quando ele sai, ele dá de cara ali com
o Murdock lançando ali o seu bastão na direção dele, então ele desvia e começa uma luta. Essa luta dos dois, galera, foi muito insana, foi uma luta assim, do caralho, eu achei muito boa a coreografia de luta, a porradaria franca entre os dois, a coreografia foi muito boa, as porradas, você via as porradas entrando, o Murdock tomando os burros ali, sangrando. Só que eu achei, né, que ia dar pelo menos um pau a pau, a luta ia ser pau a pau, porque o Demolidor, cara, ele dá uma baita mesmo de uma surra no muso, ele simplesmente quebra o muso no meio, sem dó e sem piedade, né. Eu achei que pelo menos a luta seria mais equilibrada, mas não, foi uma excelente luta, uma boa luta, com uma boa coreografia de luta ali, tá, assim nós podemos dizer, né. E chegou um momento que o Demolidor, ele tava tão pistola, que ele pega o seu bastão, separa ele, enrola uma corda ali, digamos assim, né, um fio ali no pescoço do muso, joga na escada, puxa e quase ia matar o muso ali, de tanto ódio, que ele precisava se soltar. Ele ficou muito tempo ali sem ser o Demolidor, né, então ele precisava se soltar. E aí ele quase mata o muso. Porém a garota Angela estava tendo o sangue drenado, ele teve que soltar o muso para poder tirar ali o sangue dela, para poder livrar ela de uma bomba, que ficava uma bomba sugando o sangue dela assim. E aí a gente já sabe, aquele velho plotzinho, né? O muso que tá caído no chão, o Murdock tá ajudando a Angela, quando a Angela acorda, ele vira, o muso sumiu. Então esse aí foi o meu resumo de Demolidor episódio 6, tá? Assim, o final do episódio ele foi muito bom, mas infelizmente é isso que está acontecendo com o Demolidor. Eles estão entregando episódio lento, arrastado, e te dão uma recompensa somente no finalzinho. No caso desse episódio, nós tivemos a recompensa somente nos 5 minutos finais do episódio, que pra mim foi algo muito triste. Eu esperava um pouco mais aí da série do Demolidor até o momento, mas o ritmo dos episódios está muito lento, muito arrastado, 40 minutos para isso, e você tem 5 minutos de ação ali, de coisa boa no final. E por isso que a galera tá reclamando muito aí da qualidade do Demolidor, mas esse foi o meu resumo aí. Eu poderia falar outras coisas aqui, mas para o vídeo não ficar tão grande, esse foi o meu resumo de Demolidor episódio 6, e vamos aguardar aí a continuação da série. Eu vou fazer também aí o resumo do restante dos episódios. Beleza, galera? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Foi!